E podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E pela fé também podemos dizer, Jeová Jiré, daqui para frente Deus proverá. Mais uma vez a palavra do nosso Deus será ministrada. Vamos abri-la em Juízes capítulo 7, versículo 7. Juízes está depois de Josué, capítulo 7, versículo 7. A palavra do Todo-Poderoso vai nos dizer assim, Juízes, capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, vendo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Bendito seja Deus. Abençoa a sua boa, santa, poderosa palavra, meu Pai. Nos assiste agora por misericórdia, Espírito Santo, na ministração dessa palavra, que seja debaixo da sua unção, com autoridade, e que seja para edificação da igreja do meu Deus e para honra e glória somente do Todo-Poderoso. Assim oramos em nome de Jesus. Tem aí vocês uns 30 segundos para pedir a Deus que te abençoe através dessa palavra. E a Bíblia diz que, mais uma vez, Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, deram tantas brechas para o inimigo, que até aquilo que Israel plantava, o inimigo colhia ou destruía. E o número dos medianitas, amalequitas, toda sorte de cananeu, a Bíblia fala que era como a areia da praia, e o número de seus camelos também, de tendas e de armas. E de tanto Israel sofrer, clamou ao Todo-Poderoso, e na infinita misericórdia, Deus, lembrando do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, da fidelidade de Moisés, Josué e Caleb, resolveu levantar um líder, resolveu levantar um juiz, um libertador, e foi buscar um homem simples, porque nosso Deus, em toda a sua glória, em toda a sua realeza santa, em toda a sua majestade sem fim, sua glória sem fim, nosso Deus também é simples. Encorajou ele então Gideão, e Gideão então, diante daquele número tão grande de inimigos, convoca 32 mil homens para ir batalhar. Mas o Senhor dá uma palavra para Gideão: há muitos contigo, para que Israel não se gloria e diga que teve o livramento pelas próprias mãos. Porque Deus nos abençoa, mas a glória dele jamais ele divide com o homem, jamais ele divide com falsos deuses.
Deus manifesta a sua glória, mas ele não divide a sua glória com ninguém. Ele manifesta a sua glória sobre nós, mas ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que a Bíblia é clara: toda honra e glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus. Então o Senhor disse a Gideão: há muita gente contigo, fala aos ouvidos, grita. Quem for medroso e covarde, que volta atrás. Veja as palavras diretas do Espírito Santo. Quem for medroso e covarde, volta atrás. Porque o medroso e covarde, Deus abomina. Se há uma coisa que irrita o Todo-Poderoso, é o homem covarde, é o servo covarde. Então, naquele dia voltou, 22 mil homens voltaram para trás. Porque quando Deus sempre realizou a sua obra, não foi com multidão. Para condenar o mundo e continuar a humanidade, ele separou Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E esse testemunho de fé destruiu o mundo na época, e para depois recomeçar a humanidade. Deus nunca contou com número grande. Deus olha primeiro o conteúdo. Por isso que a palavra fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque grande parte são covardes, são medrosos. Você está vendo a multidão de evangélicos dentro do Brasil, a maioria são covardes, são medrosos. Diante de uma prova, diante de uma luta, diante de uma enfermidade, diante de um ente de um ente querido que Deus quer levar, esse homem, essa mulher blasfema, murmura, porque são covardes. Então o Senhor, naquele dia ficaram 10 mil homens. O Senhor falou: ainda é muita gente com você, Gideão. O número dos inimigos não se podia contar. Mas a questão aqui não é a luta ou a prova, a barreira que eu vou enfrentar. É aonde está a minha fé, a minha confiança. É aonde está a sua fé, a sua confiança. Está em números ou está no nome do Senhor Jesus? Está em número de homens ou está na Trindade Santa? Bendito seja Deus. Por isso que o salmista fala: não temerei os 10 milhares que me cercam. Bendito seja Deus. Não temerei os 10 milhares que me cercam. Porque tu, Senhor, estás comigo. Bendito seja Deus. E quando Eliseu acordou pela manhã com Geazi, seu ajudante, que viu todo o exército da Síria ao redor da casa de Eliseu, Geazi tremeu. O Senhor disse, e Eliseu disse para o Senhor: ó Senhor, abra os olhos dele para ver quem está conosco. E quando abriu, viu lá anjos de fogo, cavalos, carruatas de fogo, o exército do Todo-Poderoso, ao lado daqueles 2 homens. Bendito seja Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ainda há muito homem. Agora você vai fazer o seguinte: você vai levar todos à beira do rio, às águas, e vai observar eles bebendo água.
Aqueles que se agacharem, se ajoelharem diante das águas para beber, põe à parte. Aqueles que lambem a água, como as lambe um cão, separa também. 9.700 daqueles 10.000 dobraram os seus joelhos para beber água. Esse dobrar o joelho aqui não é perante Deus, não é para orar. É a mulher, é o homem que diz confiar a Deus, mas se dobra, se rende diante da prova, diante da luta, diante da situação adversa que está acontecendo. Esse também Deus fala, olha, caminhou até aqui, mas não serve. Então, 300 deles lamberam as águas como o cão lambe. Não se dobraram diante da situação. Porque o cão, quando lambe a água, presta bem atenção nas figuras que o Todo-Poderoso usa. O cão, ele nunca bebe água com os olhos fechados. Enquanto ele bebe, ele está vigiando, atento ao que está acontecendo ao seu redor. Ele não pega a água, ele lambe a água com a sua língua para saborear a água, para sentir o cheiro da água, o sabor da água, a pureza da água, porque a água é um alimento. É aquele servo, aquela serva de Deus que alimenta da palavra, mas está vigiando. Ela sente as revelações, as riquezas que estão na palavra do Senhor. Essa fonte das águas vivas. São essas pessoas que o Senhor separa para a sua obra. São essas que o Espírito Santo pode contar para realizar a sua obra. Mas o medroso, a medrosa, o obreiro frouxo, o covarde, que não assume o seu chamado, jamais Deus pode contar. Então o Senhor falou, Gideão, com esses 300 eu hei de livrar Israel. Louvado seja Deus. Agora, Gideão, você desce até o arraial lá dos pecadores, dos amalequitas, dos medianitas, daqueles incircuncisos. Você vai ouvir lá algo a meu respeito e você vai ver que eu sou contigo, Gideão. Porque nosso Deus é vivo, ele dá sinais. É o Deus que fala verdadeiramente com o seu povo, não é essa palhaçada que está nas igrejas aí não. Canela de fogo, né? Sapatinho de fogo, tambor, a macumba gospel. Deus não está nisso. Louvado seja Deus. Isso é presepada evangélica. Isso é coisa do maldito, diabólico movimento gospel. O servo verdadeiro está saboreando a revelação, tendo contato com o Todo-Poderoso, está sabendo que o mundo vai de mal a pior, mas ele sabe que o Todo-Poderoso está com ele. Ela sabe que o Todo-Poderoso está com ela. Desce lá agora no arraial, você e seu ajudante Pura. Olha o nome do ajudante, Pura. Minha família colocou um apelido em mim semelhante a isso. Vai lá, desce lá, você vai ouvir algo. E quando eles desceram, na calada da noite, porque o serviço secreto israelense já funciona desde os tempos bíblicos, ouviu os inimigos contar, olha, assunta, presta bem atenção. Eu tive um sonho, rapaz. E foi. Conta aí então.
Eu sonhei, no sonho, um pão de cevada gigante, um pão de cevada, arrasava com o nosso arraial, destruía tudo. Aí o outro falou, a espada do Senhor está com Gideão, nós estamos lascados, nós vamos morrer todo mundo. Então, antes de Deus dar vitória, ele já provoca um abalo psicológico lá nos capetas, em todas as potestades malignas, provoca um abalo psicológico, abala o inferno, porque está dizendo, a vitória é nossa no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. E por que um pão de cevada? Porque o mesmo pão vivo que desceu do céu é bênção para nós, mas para aqueles que se levantam contra o seu povo, ele derruba, louvado seja Deus. Ele derruba. Então Gideão ouviu o sonho e falou, louvado seja Deus. Adorou o Senhor está conosco mesmo. Mesmo que seja só 300, nós vamos meter espada, vamos dar murro, cascudo, vamos brigar. Não é assim também, Gideão. Você não é a Oliveira indo para as brigas, lá nas ruas de Belo Horizonte e antigamente lá no interior da Bahia. Não vai ser assim não, meu filho. Como que vai ser então, Senhor? Esses 300 homens, eles vão com cântaro vazio, a tocha acesa dentro dos cântaros, e uma buzina, um chofar. E vai acontecer que quando eu te dar o sinal, você dá o sinal para o povo e falar, grita comigo uma grande grita, espada do Senhor, espada de Gideão. Oh, glória! Que mistério! E na hora que gritar Gideão, os cântaros vazios têm que ser quebrados. Hein? A tocha acesa continuará, e com a outra mão você vai levar a trombeta, o chofar e tocar. Dividiu o esquadrão em 3, porque a vitória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não levou muitos homens, porque para ensinar o homem a adorar, ele usou apenas Abel no início. Para ele dar livramento a todo Israel e até mesmo o povo do Egito e muitas nações, usou José. Esses são servos e servas valentes. Como Ana de Eucana, sabendo que Deus cerrou a sua madre, mas essa valente subia a Siló, mesmo chorando, para adorar e prestar culto a Deus. Mesmo na enfermidade, na dor, no desemprego, na questão financeira, conjugal, família, filho, eu vou continuar servindo a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nunca usou muito. Bendito seja Deus. Você vai quebrar o cântaro. Simboliza nossas vidas vazias de nós mesmos, quebrada no altar do Senhor. Bendito seja Deus. Mas em nós está a tocha acesa, que é a chama do Espírito Santo. Bendito seja Deus. E você vai tocar a trombeta. É orar com autoridade, louvar com autoridade, declarar com autoridade, no nome santo do Senhor Jesus. A vitória é minha, a vitória é da minha casa, a vitória é da minha nação, porque o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E quando houve a grande grita, como diz a palavra, o Senhor fez um barulho no arraial dos inimigos. O espírito de um começou contra o outro. Começaram a matar um ao outro. Viu? Anjos fazendo a obra também. Colocou todo mundo para correr. Aí correu lá em Efraim, correu lá em Gileade, tocou a trombeta. Até os covardes, os medrosos que tinham voltado, né? Não, já que está todo mundo correndo de nós, agora também vou guerrear. Aleluia, oh glória.
Ah, bendito seja Deus. É assim, é assim, louvado seja Deus que Ele nos abençoa. Então, Gideão e os 300. Esse dia não precisou mover nenhuma espada, dar nenhuma pedrada, um cascudo, um beliscão, uma meia-lua. Bastou obedecer às diretrizes do Espírito Santo. Basta fazer isso. E a vitória está garantida, porque o Senhor de Gideão é o nosso Deus. O pão de cevada é o nosso pão vivo que desceu do céu. Aquela tocha acesa é o Espírito Santo. A mesma chama que estava na sarça está em nós. O Espírito de vida, o Espírito Santo Consolador. Era a palavra de Deus para nós nessa noite. Que Deus abençoe você e sua família. Bendito seja o nome de Deus.